irmãos, graça e paz, estamos começando mais um estudo bíblico. É uma alegria poder adentrar a sua casa e junto com você estudar a palavra de Deus. Deus tem algo importante para semear no seu coração hoje, então reúna sua família, juntos vamos estudar aquilo que certamente Deus tem preparado e reservado aos nossos corações. Eu espero que a sua vida, a sua casa esteja em ordem e que a bênção de Deus esteja sobre você durante esse tempo de reflexão e que a palavra do Senhor possa ir ao encontro do seu coração nesse momento. Nós temos a alegria de estudar juntos a série A Segurança do Cristão, essa série que está baseada nas cartas do apóstolo João. E nós temos estudado a primeira carta, depois numa outra oportunidade nós vamos estudar a segunda e a terceira. E Deus tem falado ao nosso coração na medida que nós estudamos essa série de mensagens, A Segurança do Cristão. Mas antes de nós lermos o texto bíblico e iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de convidar você e a sua família para estarem conosco no próximo domingo, às 17 horas. Nós teremos mais um culto de louvor e adoração a Deus e vamos concluir a série Nós Podemos Fazer Mais pela Vida. Então venha no próximo domingo, participe conosco. Com a graça de Deus, no próximo dia 3 de outubro, nós vamos iniciar o segundo culto. Então, a partir do primeiro domingo do mês de outubro, nós teremos dois cultos, um às 17 horas e o outro às 19 horas. Então, venha no próximo domingo às 17 horas, o culto único, para nós concluirmos, encerrarmos essa série Nós Podemos Fazer Mais. Vamos assistir a vinheta, a chamada dessa série, e em seguida eu volto com mais um estudo bíblico, A Segurança do Cristão. Vamos continuar a nossa série de mensagens e hoje nós vamos ler na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 18 e 19. O texto vai aparecer para você aí no seu vídeo e você poderá acompanhar a leitura. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 18 e 19, nos diz assim: Filhinhos, já é a última hora e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ao longo dessa série de mensagens, estudando essa primeira carta do apóstolo João, especificamente, nós temos visto que o apóstolo João, ele constrói essa primeira carta baseado em 3 critérios. E esses critérios João estabeleceu para identificar os verdadeiros crentes. É como se João estivesse estabelecendo alguns testes para nós identificarmos quem são os verdadeiros cristãos, quem são os verdadeiros crentes que amam a Deus. É fato que nós vivemos num período não diferente do apóstolo João, que havia no meio do povo de Deus os falsos crentes, aqueles que aparentemente anunciavam o evangelho de Cristo, mas não tinham um coração convertido, coração voltado exclusivamente para Jesus Cristo. E João, então, aqui nessa primeira carta, ele estabelece 3 critérios, 3 testes para identificar os verdadeiros crentes. E o primeiro teste é o teste de uma vida santa, o teste moral. Nós já vimos acerca dele, João fala a respeito da santidade, do compromisso que nós devemos ter na nossa vida moral com o Senhor. Em segundo lugar, João fala sobre o teste do amor ao irmão,
que ficou conhecido como teste social. Aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que amam a Deus verdadeiramente, amam o seu próximo, o seu irmão. E João fala a respeito disso, no início da sua primeira carta, e nós já vimos, várias lições sobre esse teste social, o teste do amor. E terceiro e último lugar, João fala para nós a respeito do teste doutrinário. E esse teste doutrinário é o teste a respeito da verdade sobre a pessoa de Cristo. Se uma pessoa é um verdadeiro crente, nós precisamos saber qual é o fundamento da fé, em que aquela pessoa crê, quais são as crenças daquele indivíduo, daquela pessoa. E isso é muito importante, nós identificarmos através do teste a razão da fé das pessoas que se dizem cristãs, que se dizem discípulos de Jesus. E o teste doutrinário, ele começa aqui no capítulo 2, a partir do versículo 18. João vai começar a falar para nós aqui a respeito dos falsos mestres, os anticristos, que assim nós podemos chamar. E ele diz assim no versículo 18: Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. João, ele começa o versículo 18 dizendo, já é a última hora. O que significa essa expressão? Que última hora é essa? O que João quer comunicar a nós? Qual que é o propósito dele? A última hora pode ser traduzido por fim dos tempos, último dia, dia do Senhor ou naquele dia. Então são várias expressões que aparecem no Novo Testamento se referindo a esse último dia. João aqui no versículo 18 ele preferiu chamar de a última hora. E esse última hora, esse último dia, significa esse período que nós estamos vivendo. Esse período que iniciou com a ascensão de Jesus e que esse período só vai terminar quando Cristo Jesus voltar, a sua segunda vinda se consumar. Então nós cremos que a igreja, nós estamos vivendo o período dos últimos dias. Assim como os apóstolos viveram no passado, ali no primeiro século da igreja cristã, nós também estamos vivendo esse mesmo período, essa mesma época chamada o último dia ou a última hora. Nós cremos que Jesus voltará, essa é a razão, a esperança da nossa fé, e cremos que assim que Jesus se manifestar pela segunda vez, ele então vai concluir essa era chamada os últimos dias ou o dia do Senhor. E no verso 18, João continua, e como ouvistes que vem o anticristo também. Nesse período dos últimos dias, ou essa última hora, João está falando aqui que o anticristo vai surgir. Mas o que é o anticristo? Que personagem é esse? A palavra anticristo ela é usada apenas por João, aqui nas suas cartas. O apóstolo Paulo, ao se referir ao anticristo, ele usa uma outra nomenclatura. Ele fala de uma forma diferente do apóstolo João. Mas quando nós olhamos lá para as cartas do apóstolo Paulo, nós entendemos que esse anticristo que João está falando aqui no versículo 18 é o homem do pecado. Paulo vai falar sobre esse homem do pecado que vem com o intuito de se enaltecer, de se engrandecer. Certamente o anticristo, como diz as escrituras, ele fará vários milagres em nome de Deus. As pessoas vão reverenciá-lo, as pessoas vão até ele achando que é o próprio Deus, mas ele vem com o intuito de enganar. Nós poderíamos dizer que o anticristo é uma paródia de Cristo. Ele é contrário àquilo que Cristo realmente é. Ele é diferente do Cristo que nós conhecemos através das Escrituras. Então o anticristo ele tem como propósito enganar as pessoas, enganar os discípulos de Jesus, enganar o povo de Deus. O anticristo ele será uma pessoa. Paulo deixa isso muito claro nas suas cartas. Ele será um indivíduo, um homem como eu e você, e que certamente
fará alguns milagres, alguns sinais, claro que com a permissão de Deus, porque Deus é soberano e nós sabemos que o inimigo ele pode ir até onde Deus mandar, né? Se Deus disser, não, daqui você não passa, o inimigo não pode ir, o inimigo não pode avançar. Nós cremos nesse Deus soberano, nesse Deus que tem o controle de todas as coisas. E a vinda do anticristo, a manifestação do anticristo está sob o comando de Deus. Mas a Bíblia diz, a Bíblia narra que de fato esse anticristo ele virá com esse propósito de enganar, de fazer sinais e prodígios, e as pessoas olharão para ele e muitas vão acreditar que ele é o próprio Deus. Conforme o apóstolo Paulo, o anticristo será um objeto de adoração. As pessoas vão se curvar diante dele, as pessoas vão reverenciá-lo. Em segundo lugar, o anticristo fará falsos milagres, falsos sinais, falsas manifestações. Por que falsos milagres, falsos sinais? Porque o verdadeiro milagre, o milagre genuíno, um milagre que produz a glória a Deus, é um milagre que só Jesus pode fazer. O anticristo não pode manifestar milagres para a glória de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que são falsos milagres. O anticristo será totalmente derrotado por Cristo. O anticristo não vai triunfar, ele não vai vencer sobre a igreja. As escrituras dizem que ele será vencido por Cristo Jesus. Jesus vai derrotá-lo, Jesus vai vencê-lo na sua segunda vinda, quando ele se manifestar novamente nos altos céus. Há 3 verdades sobre o anticristo. A primeira verdade é que Jesus não voltará antes que esse homem apareça. A segunda vinda de Jesus só acontecerá depois que o anticristo se manifestar. Sabemos a hora, o dia, quando isso vai acontecer? Não sabemos. A Escritura não narra qual que é o dia, o momento que o anticristo vai surgir. Mas uma coisa nós sabemos, que Jesus Cristo só voltará depois que o anticristo aparecer. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Aqui o apóstolo Paulo ele está deixando muito claro que a segunda vinda de Jesus, esse é o contexto aqui do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, e Paulo está dizendo que assim que Jesus se manifestar, antes que isso aconteça, antes de Jesus voltar, o anticristo ele vai surgir. E a apostasia também será uma marca, às vésperas do retorno de Cristo Jesus, da sua segunda vinda. Quem é o anticristo? Quem é esse personagem que a Bíblia relata? Em primeiro lugar, o anticristo é conhecido como o homem da iniquidade, o inimigo de Cristo e da igreja. O anticristo, ele é maldito. O anticristo não tem nada de Deus. Ele vem com o intuito de enganar, ele vem com o intuito de cumprir as obras do maligno. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos claramente que o anticristo ele será opositor da igreja, ele vai lutar contra a igreja, ele vai se manifestar como um inimigo ferrenho da igreja. Em segundo lugar, o anticristo será um líder que conduzirá os inimigos de Deus. O anticristo ele vai manifestar, ele vai colocar em prática as suas estratégias malignas. Ele vai tentar de todas as formas executar os planos do diabo. E ele então vai encabeçar o grupo dos inimigos da igreja. E ele vai tentar de todas as formas atacar o corpo de Cristo. Mas a Bíblia nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa é a nossa esperança. O anticristo, de fato, ele vai surgir, ele vai aparecer, mas ele será derrotado. Ele não vai triunfar sobre a igreja, porque maior é o poder de Cristo do que o poder do anticristo. Nós cremos nessa verdade. Em terceiro lugar, o anticristo se passará por Jesus. Olha só.
ele vai chamar a atenção do mundo e dos discípulos de Jesus com o intuito de se colocar no lugar de Cristo, de roubar o lugar de Cristo. Mas nós sabemos que isso é impossível. Ninguém rouba o lugar, a primazia de Jesus. A Bíblia diz que ele vai tentar, ele vai se esforçar para que isso aconteça, mas ele não triunfará. O surgimento do anticristo acontecerá durante um momento de grande corrupção no mundo. Esse é o ambiente, essa é a cena onde o anticristo vai aparecer. Um ambiente de corrupção, um ambiente onde as pessoas estão indo na contramão da palavra de Deus, buscando os seus próprios interesses, realizando as suas próprias paixões. E é nesse ambiente maldito, é nesse ambiente corrupto que o anticristo vai surgir. Não sabemos se o anticristo já surgiu, ainda não foi revelado, mas não sabemos a hora, não sabemos o momento. Se ele ainda não se manifestou, um dia ele vai se manifestar. Até o surgimento do anticristo e a volta do Senhor Jesus, o mundo não vai melhorar. Não podemos ter a expectativa de que o mundo vai melhorar ao passar dos anos. Isso seria ingenuidade. A Bíblia não ensina assim. Esse mundo corrupto, ele tende a piorar. As pessoas vão ficando cada dia mais violentas. O amor vai se esfriando a cada tempo. E nós vamos vendo a corrupção diante dos nossos olhos. E é nesse ambiente terrível, é nesse ambiente maldito que o anticristo, ele então vai aparecer, vai surgir com as suas ideias malignas, com seus propósitos terríveis, para tirar a igreja do foco que é Cristo Jesus, o Salvador. Deus dará oportunidade para que as forças do mal tenham liberdade na terra. Gênesis capítulo 6, versículo 5 fala sobre isso. Deus dará liberdade. Como ele é soberano, como ele tem a rédea de todas as coisas nas suas mãos, ele dará então liberdade para que as forças do mal, elas possam agir, mas agir segundo a sua autoridade. Elas vão poder agir segundo o querer e a vontade de Deus. A segunda verdade que nós aprendemos aqui sobre o anticristo é que ele é uma espécie de encarnação do mal. O anticristo, ele é conhecido como homem da iniquidade. Ele representa tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Se a palavra de Deus é a verdade, o anticristo é a mentira. Se Cristo é luz, o anticristo é trevas, é escuridão. Se a palavra de Deus leva o homem ao crescimento espiritual, à eternidade, a um lugar preparado, o anticristo leva os seus seguidores, leva as pessoas a um lugar terrível, a um lugar chamado inferno, a um lugar sem propósito, um lugar sem vida, um lugar sem paz. Nós cremos que o anticristo, ele não vai prevalecer. Mas é importante nós estarmos atentos à manifestação do anticristo. Não sei se eu e você veremos o anticristo se manifestando. Não sabemos ao certo se ele está no nosso meio. Mas caso acontecer na nossa geração, no nosso tempo, precisamos ficar muito atentos. Nós precisamos entender que há um só Jesus. Há um Jesus que já passou por essa terra, por esse mundo. E ele disse que voltará, mas ele voltará como Rei dos Reis, ele voltará triunfando, ele não voltará na terra para realizar milagres, ele não voltará na terra para conduzir as pessoas à salvação, porque toda a oportunidade que o ser humano tem para recebê-lo como Salvador, como Senhor da sua vida, é agora no presente, é nesse tempo. Quando Jesus voltar, ele voltará como juiz e não mais como salvador, como aquele que virá ao encontro para redimir os pecadores da morte e da condenação. A terceira verdade sobre o anticristo é que ele só aparecerá quando Deus disser, agora pode. O inimigo sempre esteve debaixo dos pés de Jesus. O inimigo sempre esteve sob o comando de Deus. Ele não consegue vencer a força de Cristo.
O inimigo já está derrotado, assim diz as Escrituras. Ele já foi vencido. O inimigo está amarrado, ele está acorrentado, ele está sob o comando do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que o inimigo não triunfa sobre a igreja, é por isso que ele não pode destruir a igreja. A igreja sempre vai triunfar, a igreja sempre vai vencer, porque Cristo Jesus já venceu por nós. Cristo Jesus já nos deu o seu precioso sangue, e com esse sangue nós podemos vencer qualquer força do mal. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6, Paulo diz: e agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Nós sabemos que é o poder de Deus que está detendo o aparecimento, o surgimento do anticristo. É Deus quem vai permitir que o anticristo surja e apareça. Sem a vontade absoluta de Deus, sem a vontade permissiva de Deus, o anticristo não virá. Nós compreendemos aqui que ele aparecerá, o anticristo, quando Deus disser: agora pode. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós amamos. Um Deus que tem um controle de toda a história. Um Deus que tem um controle dos principados e potestades. Se Deus tem um controle de todos os seres celestiais, ele não teria controle sobre nós, seres humanos, mortais? Deus tem controle sobre a sua vida. Deus tem controle sobre a sua história. E eu gostaria que você refletisse sobre isso. Deus está governando a sua caminhada, porque Ele é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele não é uma espécie de Deus, Ele é o próprio Deus. Ele não é alguém que faz alguns milagres, Ele realiza todo o milagre. E que isso possa confortar o nosso coração. Que nós possamos entender que nós podemos vencer todo e qualquer principado e potestade. Porque o sangue de Cristo está sobre a nossa vida. O inimigo não tem controle sobre a nossa história. O inimigo não tem controle sobre as circunstâncias da nossa vida. Ele só pode agir, ele só pode dar alguns passos, se Deus permitir. Que você creia nessa verdade. Que você não venha se distrair espiritualmente. Que você olhe para as Escrituras e compreenda que ela vai se cumprir. O anticristo ele vai surgir, não sabemos a hora, o momento, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos descobrir por que o anticristo virá. Qual que é o propósito de Deus na história? O que Deus está pensando quando ele diz que o anticristo vai se manifestar? Então é isso que nós vamos descobrir na próxima semana, se Deus permitir. E veremos também que não existe apenas um personagem chamado anticristo, mas existem também os anticristos. E eu quero adiantar para você que os anticristos são os falsos profetas, os falsos mestres, aqueles que já estão no nosso meio e que vêm com o propósito de preparar o palco, o ambiente, para o anticristo, o personagem principal desse mundo nublado, terrível e maligno, apareça e surja. Então, na semana que vem, nós vamos então conhecer um pouco, sobre as estratégias dos anticristos, esses que vêm preparar caminho para o anticristo. Precisamos ficar muito atentos, queridos, porque nós estamos lidando contra as forças do mal. E uma das formas do mal é agir contra a igreja ou tentar perverter o ambiente cristão, é com as falsas doutrinas, é com os falsos ensinos, é com as heresias. Então nós precisamos conhecer de fato as Escrituras, precisamos conhecer o nosso Deus, para que não caiamos nas armadilhas do inimigo, para que nós não deixemos ser levados por essas questões doutrinárias, antibíblicas, que estão longe de ser a palavra de Deus. Então na próxima semana, continue conosco, estudando a primeira carta do apóstolo João e descobrindo quais são as características, o que compõe esse teste doutrinário que nos ensina a identificarmos os verdadeiros crentes, os verdadeiros discípulos de Jesus.
Nós vamos orar, encerrando esse momento, que você fique com a paz de Deus, que essa paz cuide de você, que essa paz esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida nessa hora e por todos os dias da sua caminhada. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Pai, o Pai que conhece o nosso coração, que conhece as nossas dificuldades. Ó Pai, muito obrigado porque a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra nos fortalece e que sabemos, ó Deus, que o Senhor já venceu sobre o anticristo. O Senhor já venceu toda força maligna. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que vai à frente da igreja, Tu és o Deus que tem propósitos em meio às perseguições, em meio às lutas. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem mostrado e revelado muitas coisas à Tua igreja. Que nós estejamos atentos como discípulos do Senhor, que nós possamos amar, ó Deus, os Teus caminhos, mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Que possamos desejar, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, e que o nosso coração esteja sempre envolvido com as coisas do Teu reino. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de modo diferente aqui nesse mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos parecidos com Cristo Jesus. Livra-nos, ó Pai, da apostasia. Livra-nos, ó Deus, da queda. Livra-nos, ó Pai, da vergonha. Firma, Pai, nossos passos. Firma os nossos pés, para que possamos caminhar sempre nos Teus caminhos. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui. Tenham todos uma excelente noite e Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Até logo.